Do que o Bill tem. Recording is on. E daí me Uau, ocorreu, eu não sei como é gravei, que eu tá? acabo querendo conduzir. No final das contas, eu sou o cara que eu perturbo todo mundo. Eu vou perturbar você, eu vou perturbar. Porque, assim, se ele quiser, tipo, eu ter vários poetas, vários Oswald no correr da peça, se a gente faz uma roupa que ela marca bem, então cada hora pode ser uma pessoa diferente. Se é só a tunicona do Oswald, a tunicona que eu pensei assim, tem aquele grafite, né? Aquele grandão que tá lá. Mas assim, eu tô querendo ajudar só. Na hora que, tipo, não, ó, isso aqui já tá fechado, então passa, vamos, eu tô disposto a conversar. O meu negócio é desenhar e daí a gente e perturbar todo mundo. No final das contas vai ser isso. Olha só, aí existe uma coisa que assim, essa situação aí do desenho é simplesmente também no sentido de um mapa de diálogo, né? Eu digo porque assim, eu dialogo no sentido criativo muito com o Werner. E determinadas soluções eu deixo assim, tipo, na mão dele para depois ver isso de volta, falar, vamos mexer por aqui, mas vamos por aí, né? Não faço a questão, por exemplo, do eu desenhar. Aí que tá fora. Então vamos criar esse diálogo primeiro para a peça, porque a peça vai ser gigante. Mas essa situação do desenho, ela vai permear também, sim, tipo assim, por exemplo, o desenho da marcação, determinados desenhos de trabalho de sala, de ensaios de cena, né? A gente vai sair disso aí com um montante de desenho, que muitas vezes a gente vai poder usar isso em situações do ateliê geral, porque alguma hora a gente vai entrar numa situação do como a gente integra o elenco, né? Uma vai ser, Júlia, no sentido de como a gente faz com que eles participem da criação. Como a gente falou, sei lá, se eles fazem um desfile onde eles vão propor ideias, eles já estão criando e não necessariamente estão lá costurando, né? Tá dentro da dinâmica. Uma outra coisa é que às vezes, e acho que em algumas etapas que a gente vai definir depois, toda a equipe, como isso algumas horas dentro da peça, a gente vai expor processos dos ateliês. Né? Quando a gente apresentar figurinos, a gente fala sobre eles, as pessoas sabem o que estão vestindo, como aquilo foi feito. Esse acho que é o procedimento extra que entra na didática da encenação, né? Que a gente trabalha entre nós diretamente, como se estivesse fazendo uma peça, com os nossos atores, os nossos assistentes, mas a gente dá sempre um retorno e um feedback e uma parada e expõe esse processo internamente para depois, se for o caso, expor isso ao público, tá? Esse é o mecanismo da didática, eu digo. Mas isso aí a gente vai chegar daqui a pouco. A coisa da arte, Julie, vamos dizer assim, o universo da ensinação, fora aí o que eu já falei, que não foi muita coisa, tem o seguinte, por onde a gente está olhando a peça no sentido de atmosfera, né? Tem o seguinte, tem assim, tem aquilo que vem. Não vamos pensar, quando eu falar, por exemplo, coisas como dark, gótico e etc., vamos pensar em estilo e não vamos pensar em cor. Eu não sei, por exemplo, se a peça é escura ou se a peça é clara, independente de ser a morta, tá? Mas tem coisas disso aí que eu gosto, né? Quando eu falo assim, tipo, gótico, não sei o que, eu posso estar falando de um Alexander McQueen, entendeu? Que é de agora e tal, não é? Mas eu gosto dessa possibilidade da roupa servir para os dois gêneros binários, de estar entre, de ter a possibilidade de, no meio da peça, aparecer figuras mais queer mesmo, seja a Beatriz ou sejam outros personagens, tá? Aí, a peça ela tem uma caminhada onírica, que é da estrutura da Divina Comédia, né? Um guia, um poeta e uma musa que sempre está afastada, eles perseguem
passando por estágios, pelo céu, pelo inferno, pelo tal, em cantos diferentes. A morta é como se tivesse 3 cantos da Divina Comédia, né? Ela tem um poeta que persegue uma musa e tem um guia que às vezes troca de pessoas, mas existe essa estruturazinha, que eu imagino que eles estejam numa certa esfera, mais onírica mesmo, enquanto existe o mundo real que eles estão vendo e conversando sobre. Principalmente se a gente estiver falando lá do segundo ato, que é a cena da rua. Mas eles estão no sentido de, assim, observam e conversam enquanto o mundo está acontecendo, né? Um desses 3 mundos, céu, inferno ou purgatório. Eu acho que a morta está no purgatório. Tá? Então ela tem um clima que é um entre, né? Tem uma coisa ruim ali. Que coisa ruim é essa? Esse mundo, ele tá andando, também não entenda isso como ritmo musical, mas ele tá andando num carnaval que morreu. Então esse povo, ele tem um pouco isso. Ele tem é um mundo que descoloriu, entendeu? Ele é um pouco opaco, ele tem um pouco de trapo, ele tem a beira rasgada, ele tem um cabelo para cima, ele tem uma coisa desgastada. Apesar que pode ser colorido, tudo. Não estou falando necessariamente de envelhecimento, de roupas ou não sei o quê, mas pode ter um filtro, né? Nada tem um filtro que assim, que se a gente estivesse no palco italiano, teria uma fumaça haze, sabe? Teria um filtro de uma neblina ali que passa a luz e recorta a luz. Então, assim, se eu estou usando um brim vermelho, ele não é aquele pá, né, vermelho vivo. É onde essa proposta não é igual do Teatro Oficina. Né? Ela não é o sol desde sempre. A gente vai resolver se vai ter o sol lá no final. Mas não é bem assim. O segundo ato ele é um pouco mais claro, no sentido de luz mesmo, de luz incidida, independente da roupa, Até porque o espaço é porque, grande pra caramba. porque é rua, porque é onde a peça é realmente popular. O público está misturado, ali tem luz, né? Mas não significa que. Então, assim, estou dando as leituras, né? 3 cantos de uma coisa, num purgatório, essa ideia do queer no sentido conceitual, visual, desses artistas todos que a gente pode gostar. Isso interessa o ponto de vista deles sobre a possibilidade da roupa, não necessariamente a obra deles, né? Interessa o discurso, esse discurso queer que está situado nesse ponto que eu gosto da moda e da música entre 80 e os 90, em algum lugar. Considerando que a gente está falando dessa coisa toda, e aí vem a aplicação da antropofagia, a gente está falando dessa coisa toda, mas no filtro dessa impressão, que é o poema do italiano, que o universo da noite britânico, mas na coisa Brasil, né? Nessa São Paulo que a gente, qual que é o nosso contemporâneo, como que a gente absorve e tal, e como que a gente situa isso que é paulistano nesse lugar que só quem é da Idade Média vive, né? Observa o mundo e falo sobre, né? Participo, não participo. É, esses caras são meio fantasminhas, né? Agora a peça tem. Primeiro ato é teatro de câmara. É teatro. Aí é como a peça está se tratando sobre a peça. Ela está falando. Teatro de câmara, careta, no Teatro Municipal. Existem as pessoas que dublam as marionetes. Eu não sei ainda se as marionetes serão de verdade.
Talvez. Mas às vezes me parece que eles serem atores fazendo marionete não é uma boa ideia. E a gente tem a possibilidade de ter bons bonecos, se a gente quiser. Pode ser interessante. Vocês assistir os bonecos num contexto de teatro adulto que não é de boneco. Isso pode ser legal. Bem legal. Então tem esse momento. É esse tipo de teatro aí. Meio engessado, né? Mais formal. Os atores e tal. Quando vai pra rua, ele é um pouco zoneado. Tem essas pessoas que talvez estejam meio penduradas nesse carro que anda. E os personagens um pouco misturados com plateia. Vários personagens que organizam esse público, mas também tem aqueles coros que passam. Ali é meio happening, ali é meio uma outra história. Nos mezaninos tem coro de luz, talvez tenham pessoas que guiam os canhões seguidores. A gente vai inventar um jogo de coisa ali que não tem, que seria próprio de um moving light feito por gente. Essas pessoas, elas podem falar textos e tudo. Então esse segundo ato é uma parada, esse país da gramática. Quando a gente passar lá por trás, para fazer uma volta ali que tem na Oswald, que é para sair, a gente está andando, então, Júlia, da porta principal. A peça ela aconteceu o primeiro ato na recepção, que tem aquela cara de, né? Tem mosaico no chão, tem essas coisas, vitral. Aí a gente foi para a praça, que é aquela área do Oswald, o átrio ali, que tem o café, embaixo do teto de vidro. Aí a gente vai continuar passando lá por trás para chegar até ali do lado, que é onde a gente ensaia e tudo. Lá atrás tem um estacionamento, se isso for possível, né? Aí todo o público sairia por aqui e vai ter que fazer esse circuito, um corredor. Nesse circuito, eu queria que tivesse ali uma certa cracolândia cultural. Entendeu? Que se fosse passando por um mundo ali, que é o do Bom Retiro e tal. E aí tem lá os noia, só que em vez da parada do cachimbo, tipo, sei lá, tem o noia tipo, tocando uma flauta, eles estão fazendo coisas culturais que ninguém compreende, que não rola mais, entendeu? Tipo, tá largado pelo Estado, pelo governo, então em vez de ter A estátua criança, eles têm lá viva, outra essas coisa. paradas. Exato, tem um sucateamento da cultura ali que você passa, porque a gente está indo para o terceiro ato, que é um cemitério burguês, tipo cemitério da Consolação, que a gente pode até se inspirar em algumas coisas que tem lá, mas também queria colocar umas lápides, né, meio europeias, assim, Não, bem mas você já arrumou desculpa. Eu sempre quis ir para graveyard. desenhar no cemitério. Quis fazer uma série de Ali tem desenhos. um, ali tem um necrotério, também ali tem o posicionamento desses personagens. Mas o que acontece nessa hora é que essas pessoas que estão lá, elas são todas mortas mesmo. Então tem uma família de mortos, que é o pai, a mãe e a criança. Eles falam coisas ótimas, tipo, a criança super enche o saco pra caramba, tal, não sei o quê. Aí o pai, e eles são meio incidentes, né? Eles têm algodão no nariz, não sei. Mas eles são zumbis. Essa cena é uma cena de zumbis. Então o pai fala pra criança, fala, pô, para de encher o saco, não sei o que e tal. A criança fala, pô, mas você nem me dá um doce. Fala, por que você não pede pro amante da sua mãe? Fala, pois é, ele sempre me dava um, por isso que eu gostava dele. Então tem essas conversas meio Nelson Rodrigues, assim, né? E quem tá assistindo essa família e dando opinião, fora a morta, o poeta e tal, que tá assistindo ali, tem uma outra galera assistindo essa cena do cemitério burguês, que são personagens da literatura, tipo a Dama das Camélias, uma ministra. Aí tem os tipos, bem tipos, que é uma outra camada de personagens da literatura, assim, também meio underground, assim. Então seriam essas três caminhadas: um teatro de câmara, um super happening e uma cena de cemitério. Aí vem, nessa cena de cemitério, que é a terceira, ela está incluída uma apoteose.
o que acontece lá na peça é que a Beatriz é levada lá para o fundo, onde tem aquela árvore que está com um foguinho, o poeta vai amarrar ela lá, vai tacar fogo nesse mundo, acaba meio parando, né, com esse fogo e tal, esse hierofante vai lá e fala aquela coisa, tipo, pô, que é do Rei da Vela lá, que o Zé pôs no Rei da Vela, que é da morte, que é não chame a polícia, chame os bombeiros, papi, popopó, que é aquele cartaz que aparece no Rei da Vela do Zé. Eu pensei em tentar criar uma cena lá na frente de novo, sabe? Lá na porta, para ser essa apoteose. Então teria mais uma caminhada. Mas não sei. A terceira parte é a que eu menos. Talvez seja a que dramaturgicamente acontece mais história, mas é a que eu menos vejo lá no lugar ainda resolvida na cabeça. Como que é a cara dela. Mas as três partes podem não ter nada necessariamente, esteticamente, a ver uma com a outra. Os poetas, os personagens que sempre se mantêm. O poeta, principalmente. Aí tem o hierofante, que eu preciso, aí já é uma coisa que eu preciso de vocês, de um pensamento sobre, tanto de conteúdo, de representação, quanto visual, dessa figura do hierofante. Porque é uma coisa que eu tô tendo dificuldade aqui. Eu tô precisando enxergar ele para pensar o que ele é na peça. E eu não tô tendo figuras dele. Tipo assim, tem lá do baralho do tarô, ok. Mas aquilo para mim não tá entrando na peça, sabe? Um bispo. Tipo, não. A gente tem que descobrir outra coisa para ele. Não esse lugar, né? Mas esse cara se repete e ele pode ser um pouco diferente, mudar algum aspecto de ato para ato, embora ele seja sempre o mesmo. A Beatriz, que é a musa, ela pode ser bastante diferente conforme a necessidade. E talvez de ato para ato sejam até atrizes diferentes. No primeiro ato, ela é um duplo. É a Beatriz e a outra de Beatriz. Que é um negativo O dela. que a gente vai precisar pensar no sentido prático, geral, Júlia, de planejamento de figurino. Esses personagens que são mais fixos. Quando chegar esses personagens que são a Dama da Camélia, ou não sei o que, ou não sei o que, esses que são mais elaborados, porque eles têm nomes ótimos. Tipo, o policial poliglota, o turista, não sei o que. Esses personagens, a gente pode tentar estimular o povo e a gente se inspirar um pouco nesses laboratórios, sabe? Com o elenco. A gente pode alguém desfilar pra gente uma Dama das Camélias, ou ter um dia só da Dama das Camélias. Agora vamos fazer o policial. Uhum. Seja também divertido enquanto dinâmica, né? Que a gente fique trabalhando a peça de outras maneiras. Agora, a gente vai precisar de uma roupa de base, seja lá qual ela for, e se ela é igual ou não, né? Na pior, a gente vai arrumar, cada um vai ter, por exemplo, um sapato, que pode até ser o mesmo do começo para o final para aquele ator, e não necessariamente precisa ser do mesmo modelo. Pode ser também, mas então a gente já sabe que existem X sapatos e a gente vai pensar numa roupa de base. A roupa de base, contanto que ela seja harmônica e ela se identifique, o personagem principal da peça é o couro, tá? Da nossa peça. É a trupe. É toda a trupe. Então, é ele que vai abrir a peça, é ele que vai conduzir o público, que vai cantar, que vai tocar, que vai ocupar o espaço, é o povo paulistano. Então, esse coro, que vai usar aí uma roupa base, essa roupa também é um figurino de couro, né? Significando que a gente identifica como um grupo, mas ele não precisa ser uniforme.
eu acho que aí, principalmente nessa roupa de base, que aparece um pouco esse aspecto do carnaval que tá ruim das pernas. Entendeu? A lantejola que tá solta. A meia Essa razão galera. que rasgou. São os artistas do Brasil, entendeu? Que estão ali. Então, assim, o Entendi. elenco, ele tem uma super energia, coisa e tal, né? Mas essa roupa é nesse lugar que tá esse carnaval que apagou. Então, eu não acho que é um uniforme quando eu falo do couro, mas o couro é a roupa de base. Aí vão ter E aí a gente está variações falando desse. mais ou menos, desculpa, a gente está falando mais ou menos de quantos atores dessa escolha de base? Pra eu ter mais ou menos. Vamos pensar. Não, vamos pensar que todos eles podem ter, fora as Beatrizes, que é mais claro, nesse momento, todos eles podem ser o coro quando for necessário. Então Tá. é bom que, né, que mesmo, por exemplo, que o poeta, que vai ter de alguma maneira, não é simples, mas vamos dizer que ele não é lá no contexto de onde ele está um cara luxuoso, né? Ele é um poeta paulistano. Mesmo que ele tenha coisas diferentes, sei lá, um terno, uma casaca, né, um chapéu, não sei o quê, a calça dele, ou não sei o quê, a camisa, ela vai se ligar com esse couro, tá? Porque se a gente quiser, ele se integra ou não, mas todo mundo tem passa por esse lugar aí, porque, enfim, é nesse tom desse couro, desse carnaval desgastado, que tá o purgatório, né? Que é onde acontece tudo, as três partes. Uhum. Eu pensei, desculpa. Quer ver? Ó, a última coisa. Então existe um corão que às vezes vai se desmembrando para alguns solistas, mas que Ok. no segundo ato ele se desdobra em outros coros. Os conservadores, os mortos, os vivos, uma charanga, que é uma bandinha, e acho que os conservadores de cadáver. Nessa situação aí da rua, vão ser grupos que estão protestando uns contra os outros, ou falando em coro. Uma coisa que eu sei que eles terão são placas que dizem coisas que não estão na peça. A outra coisa, de algum jeito, eles vão precisar se diferenciar. Por exemplo, morto de vivo, né? Uhum. Se for a charanga, pode ser a mesma coisa, mas eles vão ter o instrumento e a gente põe lá, sei lá, um chapéu de paquita, né? Uma banda. Tipo, a gente, nesse sentido, a gente pode ser bastante brechtiano, tá? Porque como a peça, de algum jeito, é uma confusão, principalmente a segunda parte, é assim, a banda é banda, não tenho dúvida, que eu olhei aquele cara tá na banda. O morto tá morto, o vivo tá vivo, né? Aquela é a musa, aquele é o palhaço, aquele é o poeta. Nesse sentido, a gente pode ser bem objetivo no desenho. Então, por exemplo, uma solução como um bandinho que tem chapéu de paquita, é um bom exemplo, né? Você vê a fanfarra. Beleza. Posso falar? Você quer concluir? Pode. Então, Não, eu acho que fala. falei bastante, mas assim, falei porque assim, o que Não, mas foi ótimo, também deu não para ter tem uma muito visão mais que isso. bem. É como eu estou pensando a ideia, como eu acho Sim, que terá que sim, ser, o que eu acho que a gente vai ter sim, que fazer. Tentando sim. dar uma Não, mas, dimensão do que vai acontecer. uhum. Não, mas eu realmente estava precisando ter essa sua visão para começar a entender a dimensão desse negócio. Você falou agora há pouco de repente fazer um desfile com os atores, né? E aí, tentando amarrar isso que você falou, e para que eles possam ter uma contribuição também nessa concepção estética do espetáculo dos figurinos,
Primeiro eu pensei em criar um quadro muito grande de referências, muito pautado na moda, em estilistas muito pontuais, por exemplo, os estilistas belga, meio que tem uma moda um pouco atemporal e um pouco a gênero, e também como a Alexandre McQueen, como você falou, que tem uma pegada fashionista, mais sofisticada, né? E também pontuar com referências das artes plásticas. Pensei basicamente esses Boa. dois, que é bem assim que eu acabo trabalhando na minha criação. E aí eu pensei em Aham. criar um grande quadro de referência que eu vou levantar, que vocês podem me ajudar a levantar, inclusive. E eu tô pensando nisso agora, tá? Vocês pensam junto comigo, assim. Aí eu pensei, assim, da gente apresentar isso para o elenco, e aí, a partir disso, dessas impressões que eles vão ter, a gente poderia tentar fazer um exercício com roupas de brechó, via Unib, sei lá, a gente vai pensar nisso, e a gente realmente propor Aham. esse desfile, porque aí você já começa a ter um caminho estético que a gente já vai ter a nossa pré-concepção, mas eles vão conseguir acrescentar e vai vir muitas ideias Aham. interessantes daí, né? Eu não sei se na prática isso vai funcionar, né? A gente está com esse problema do Covid, mas acho que poderia ser um grande exercício de início que já coloca eles dentro da ideia do figurino, da ideia de como vai ser concebido esse figurino e quais são as nossas referências, né? Assim, e Sim. aí eles complementam isso, né? Não sei se você acha É, interessante essa ideia. não, eu acho que, ó, o que eu penso. Porque também a gente já vê, por exemplo, um pouco de funcionalidade das peças para determinados personagens, né? Assim, a partir de um exercício já. E eu acho que acaba sanando muitas dúvidas nossas mesmo, assim, né? O que funciona, o que não funciona. O que vai acontecer também, isso eu vou falar de algum jeito algumas vezes, até, até todo mundo se encontrar, e eu digo todo mundo quando já tiver a equipe Elenco. é, selecionada, porque aí assim, a gente, a partir dali, acabou essa história, a gente é um grupo só, né? Esse é criador, aquele é elenco, esse é assistente, e tá resolvido. Vamos fazer uma peça, gente. Vão existir algumas atividades por um tempo que isso significa fevereiro, que não é um mês tão longo no nosso calendário de atividade. É, é, eu estaria não só preparando o elenco, mas o que eu me proponho é a tentar preparar a gente como grupo, tá? Como grupo de criação. No sentido assim, de fazer tanto afinações mais claras como a gente fez agora, mas o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que tal? Como adquirir, ao mesmo tempo, um repertório em comum, uma linguagem em comum com esse próprio elenco que vai chegar. Isso significa, as atividades que são paralelas, que todo mundo vai assistir junto. As aulas de modernismo, Uhum. as conversas sobre espaço público e tudo mais. No fim das contas, o que eu estou oferecendo de novidade dentro dessa história? Um aprofundamento de uma criação feita para ocupar um espaço público, onde todos nós somos residentes, desde nós até eles. Né? Então, tem umas coisas que são para unificar essa ideia. Que recorte a gente está pegando do Oswald de Andrade, qual é a pegada que a gente está olhando para o texto do Oswald, e a gente está olhando no modernismo, é o curso lá do Flávio de Castro. Aí tem um curso sobre intervenção urbana e teatro em site específico, que é a Marília, o Júlio e a Joana Albuquerque, cada um falando de um aspecto. Nisso aí, a gente está se criando, né? E isso vai acontecer principalmente em fevereiro.
Esse é o módulo de fevereiro. Em março tem mais. A gente vai estar com menos espaço durante o dia para tudo. Então a gente vai fazer algumas dinâmicas que integrem a galera na primeira parte do dia, porque na outra vem aula. Existe um passeio em conjunto, que é uma visita guiada ao Teatro Oficina. A gente vai lá e eles vão contar pra gente da arquitetura, do teatro e do casamento Zé Celso e Dina Bobardi. E teatro e cidade, falarem disso. Existem outras coisas que na primeira semana, principalmente, vou tentar fazer de um jeito de que a gente se apresente a eles e que todo mundo se apresente. Isso é uma roda de conversa, mas no caso da gente se apresentar a eles, cada um de nós, eu vou coordenar a coisa, vou estar me apresentando o tempo todo, mas cada um de vocês vão poder também, assim, escolher como se apresenta, né? Se eu só sento e falo de mim e tal, não sei o que, foi isso. Se eu quero mostrar alguns trabalhos que eu fiz, e aí eu vou usar lá um PowerPoint e tudo mais, um computador, né? Eu vou dar a minha palestra. Ou se eu vou falar do como eu estou pensando, possibilidades que eu estou vendo para esse trabalho, mas vai ter um lugar assim, tipo, tá, vocês propôs trabalhar com esse figurinista, a gente vai se apresentar. Quase todas as ações, elas têm a ver da gente para com eles, essa história de exposição de processo, passo a passo, inclusive no sentido das fragilidades. Então, eu acho que nessa hora tem um lugar para essas dinâmicas, sabe? Tipo assim, se a gente já tiver uma pesquisa levantada e não sei o quê, a gente pode fazer, né? Como vai ser, isso vocês vão me ajudar, porque talvez seja bom a gente fazer assim, ó, tem um dia que a gente vai falar o que a gente tem do projeto até agora. E a partir daqui, estamos todos juntos, né? Vocês chegaram agora, vocês eram a última parte que chegaram nessa história, mas essa história andou até aqui. Daqui para lá, é a gente que vai fazer, todo mundo. Entendi. Topa? Não topa? Não topa? A gente vai dar meia hora para tomar um café. Quem não voltar, eu vou entender que saiu. Entendi. E tudo isso a gente está falando dentro do mês de fevereiro, né? Que é bem curto, né? Em fevereiro tem um calendário que é assim, ele vai do dia... Eu penso que a gente vai começar dia 10. Aí, independente do horário de trabalho que a gente combinou, ou que a gente tiver combinado, para funcionar lá 2 vezes por semana, 3, não sei o quê, o fevereiro também é um pouco atípico, né? Dia 10 e 11, que é quinta e sexta, todo mundo vai. A outra semana, eu acho que também todo mundo vai inteira, porque ainda são aulas e apresentações. Quando virar para outra, ela já começa a integrar mais. Na quinta-feira tem preparação disso, na quarta daquilo. Começa a ter uma grade de horas. Só que o mês de fevereiro ele vai só até o dia 25, que é a sexta-feira, que é a sexta-feira de carnaval. Aí o carnaval, ele é na terça-feira, 28. O carnaval mesmo, né? Terça-feira gorda. Você tá sabendo Eu penso que não, a gente... não vai rolar o carnaval em fevereiro, Saiu isso ontem, né? Foi para abril, né? E parece que aqui em São Paulo não vão, né? Parece que não vai rolar o feriado também. Então, o feriado, se não tiver o carnaval, a festa, ok. Se tiver o feriado, não sei. Se não tiver o carnaval, normal. A gente tem uma semana a mais que a gente ganha no programa, o que é bom. Se a gente tiver o carnaval, o feriado, de alguma maneira, a gente vai considerar que o feriado é a terça-feira. E na quarta, quinta e sexta, a gente não vai ter atividade lá, pelo menos elenco, no sentido de afastar as pessoas pelo menos 5 dias para se encontrar de novo, só na outra segunda.
para a gente não correr o risco do projeto separado na Covid. Nesses 3 dias, a gente vai fazer como uma atividade X que as pessoas assistam a 3 exposições que tem a ver com o modernismo em si, né? Uma lá no CCBB, uma lá no SESI e uma outra que a gente inventar, visitar a Pinacoteca na ala modernista. Todo esse elenco vai assistir essas exposições, cada um do jeito que quiser, na hora que quiser, junto, separado. Ninguém tem nada com isso. A gente vai tentar criar uma atividade assim, abertíssima. Contanto que segunda-feira a gente vai conversar sobre isso. Nós já teremos ido nelas. Sei lá, ou a gente também vai nessa hora, mas no sentido de criar esse repertório aí. Outras coisas que existem nessa história das programações paralelas, que eu ainda não passei para vocês e que está sendo fechado, assim, nesse programa tem uma oficina de fotografia de cena, que é da onde vai sair as nossas fotos, que vai ser um fotógrafo legal. Existe uma mesa sobre assistência de direção no universo das encenações. Eu propus que tenha uma mesa sobre o próprio projeto, porque esse projeto é lá dos anos 80. Então seria uma mesa assim, conversando aí Aymar Labac, com Márcio Medina, com o Sascuri, com gente que inventou isso aí. Existe essas dinâmicas com a família do Oswald. Eu pedi para ter uma oficina sobre como escrever um manifesto com o Sérgio Vaz, com o poeta Sérgio Vaz. Então tem umas coisas meio assim. De maneira que a minha viagem também tá assim, ó. Se a gente pensar lá no que a Semana de Arte Moderna fez e no que a gente está discutindo agora sobre ela, mesmo sem entrar nos detalhes, para mim é assim, a peça A Morta e o Oswald de Andrade nessa hora lá em 37 tem a ver com uma invenção de um teatro moderno, mas não tem muito a ver com o modernismo. Mas o jeito que a gente está tentando levantar essa encenação, que é descentralizado, tentando ser horizontal, com uma equipe que filtre o olhar um do outro, dentro dos padrões. Eu acho que que a encenação está sendo construída numa atitude modernista, mais do que ela é, né, assim, uma obra ícone do modernismo e tal, que sem dúvida acho que ela nem é. O Oswald nessa hora aí, ele já falava que não era modernista mais. Já tinha virado outra coisa. Mas ainda não tinha teatro moderno no Brasil, né? Eu acho que a coisa do que pega em São Paulo é assim, é uma abertura do projeto, que se as pessoas, as minorias não aparecerem na inscrição, paciência, a gente abriu e a gente queria. Acho que tem a coisa do descentralizado, tem a coisa de não ter uma hierarquia, enfim, tem essa coisa de ocupar o espaço público. A periferia no centro, o centro na cidade, mas dentro de uma ilha aí que a gente inventou, que todo mundo desemboca na Estação Tiradentes, né? Ela pode ser a cidade nesse momento, dentro de um espetáculo. Não acho que vai ter um espetáculo público, justamente por causa da pandemia e etc., nesse sentido de uma aglomeração festiva antes da eleição, né? Que não seja o carnaval, em termos de peça. Então eu acho que tem essa força, assim, que não tem muita novidade, quase beira no espírito universitário, né? Mas com essa escola que a gente pode inventar, né? Então é isso, é um como fazer a peça de um jeito bom, colaborativamente, de um jeito legal, né? Com uma galera diferente, eu estou me padronizando assim, tipo, vocês eu conheço, mas tem lá a Jéssica, a Cia Pé no Mundo, essas pessoas eu nunca encontrei também pessoalmente.
São pessoas que eu tirei da internet. Então, esse elenco, eu tô fazendo o máximo para não ter gente conhecida também. É para ser um trabalho com desconhecidos. Então a gente vai se garantindo nessas conversas nossas paralelas, nesses desenhos, nessas coisas e etc. Porque um monte de coisa a gente vai deixar borrar. A ideia eu também vejo assim, sabe, Júlia? A gente saiu um pouco até do departamento da roupa e tudo, mas eu acho que a atitude conta, né, na hora do desenho. Claro. Aí, apesar de não ter o dinheiro para muita coisa, também existe ali uma possibilidade de plataforma de testes de outras coisas que funcionem, né? Aí eu tô falando mesmo de material, de técnica, de coisa que, né, você pode tentar 30 coisas diferentes, né? Você pode, enfim, abrir a cabeça no sentido mesmo do que pode ser gostoso também para você trabalhar, né? Então, aí você coloca... Aí eu queria que a gente entrasse um pouco na parte técnica, sendo mais pragmático mesmo. Uhum. Eu até fiz, depois a gente fala disso, eu fiz a lista para montagem do ateliê mesmo. A gente pode conversar um pouco sobre isso depois. Tá. Você falou que existe uma verba para a construção do figurino, né? Você tinha me falado, acho que em torno de 10 mil reais, eu não sei se ainda é isso. E aí eu queria saber, a princípio, você pensou que essa verba, ela seria... Você já pensou aonde ela seria focada? Isso seria, assim, para a estrutura? É para tudo? O que você pensou sobre isso? Só para Para tudo, entender. Júlio. Na verdade, assim, na verdade, praticamente assim, a gente tem 25 mil para fazer a peça inteira. Mais ou menos tudo que for, fora o que a gente conseguir, né? Então, é claro, a gente precisa fazer esse orçamento subir. Mas seria para tudo, para a estrutura e para o material. Tá. Né? Vamos falar assim, o que a gente definir, que é verba de figurino, acho que não tem, na verdade, assim. Acho que a gente não tem que ter essa briga interna porque tem mais verba, né? Claro. Com a transformação do Murilo em cenógrafo, eu consigo, da mesma maneira, eu consigo transformar, assim, eu já pago ao mesmo tempo o cenotécnico, é o que está acontecendo ali no caso do Murilo. Ele vai construir também o cenário, como você, né? Então, a verba que for do cenário, no sentido de confecção, ela é de confecção mesmo. Eu não estou pagando um outro funcionário, uma outra função. Então, talvez não gaste tanto quanto estava previsto. Não é que não gaste toda a verba, porque eu acho que ela é pouca também. No sentido de que o Murilo consegue também reciclar muita coisa e tudo mais do que aparece por lá, né? Tanto em termos de caçamba, quanto em termos do material que já existe na própria Oswald. Então, no caso da cenografia, a gente vai contar muito com isso. No caso da roupa, a gente não pode contar muito com isso. Então, a gente precisa entender esses materiais, essas parcerias aí. Eu acho que o Nibs é uma boa. Mas, enfim, não tem essa briga das áreas, porque se o figurino precisar de mais que a roupa, eu acho que uma coisa que vai dar o grande tom da história toda é o figurino em si, né? Figurino com a luz e tal. É onde a gente tem para botar cores, por exemplo, e texturas, né? O resto é prédio e suporte, né? Porque a peça é baseada em gente, então é gente que vai aparecer e gente tem roupa ou não. Mas vamos imaginar por enquanto que elas tenham. Eu sim, a grosso modo, eu penso assim, que, por exemplo, vai ter uma parte de material que vai ter que ser comprado, não estou falando de estrutura, estou falando de tecido mesmo, de, né, um aviamento, coisas desse tipo. Eu ainda vou insistir em trabalhar com a ideia do reaproveitamento, assim como você falou, para a cenografia eu acho legal.
E eu acho que ele se torna muito mais criativo quando você tem algo pronto e aquilo se transformar. Eu acho que criativamente ganha muito mais do que você parte algo do zero. Então aí eu acho que a gente faz uma grande economia, mesmo que a gente tenha que comprar, por exemplo, tecidos, eu sei os esquemas de comprar tecido, retalhos, no Bom Retiro, no Brás, que é muito mais viável. Então tudo isso é ganho, né? Eu acho que talvez a gente pensar numa reserva, que isso talvez vai precisar, de mão de obra mesmo. Que lá no final, quando tiver praticamente tudo Bicho de tá pé, comendo. oi? Na hora que falte ter comendo mesmo. De eu ter mão de obra, porque assim, eu não vou poder contar com atores para isso, né? E se eu tiver 2 assistentes, maravilha. E uma roupa que ela é pensada dessa forma, ela precisa de um bom acabamento, ela precisa de boas costuras, porque aquilo se encaixe, seja confortável, né? Que ela seja durável, são muitas apresentações, e isso é a parte, assim, talvez que mais me preocupe da gente, de repente, pensar em uma reserva para isso, de chamar mão de obra mesmo, que eu acho que a gente economiza no Sim, sim, material, né? E sim, tenta, sim. e tenta reservar uma parte para isso, assim. E aí a gente vê Concordo. lá, né, com a produção, É, esses eu acho que a gente consegue fazer parceria, tem que começar isso logo, Cacá, porque a Unibis é lenta, tá? E mas vai ter uma parte que realmente vai ter que enfrentar um Brás, e que eu chamo o lixão do Brás, né? Que eu encontro coisas assim do além a preço de banana, né? Mas que assim, eu não sei se a sua produção, por exemplo, nesse sentido, vai conseguir me ajudar, porque eu tenho que estar lá, eu tenho que achar o material, né? E talvez eu aham. vou lá, eu acho o material, eu separo esse material e a produção passa e recolhe, entendeu? É. Ó, E, uma coisa, isso aí a gente vai inventar uma. Essa relação aí da pesquisa com a compra vai estar no nosso esquema de trabalho. Então, uhum, provavelmente, cada um dos departamentos vai ter que ter uma conversa com a produção, né? uhum, Eu, o artista, eu, os produtores, para ver o que vai acontecer. A gente vai entender o que pode ser legal didaticamente, e isso é importante, é que, por exemplo, no seu dia de compra, existe um assistente com você, ou seu, ou de produção, né? uhum. Conforme a expedição, a gente vai entender o que é mais conveniente. Mas essa dinâmica da rua é uma coisa que seria muito legal da gente começar a passar. E ela tem a ver com esse momento aí, quanto da pesquisa para você, quanto da Santa Ifigênia para a Aline, quanto do gasômetro com o Murilo, né? Eu acho super Mapear, fazer esse importante. cara lá encontrar, sair na estação, É, é, carregar sacola, observar o outro comprar, o como se conversa com o vendedor, aonde que as coisas estão escondidas dentro da loja. Essa parte aí da produção que é muito legal para o artista e para o produtor também, porque ele vai enfrentar isso tudo de novo, né? Se você chegar com a pesquisa e falar para o moleque, agora vai lá e busca, ele tem uma laranja para descascar, que ele pode ir aprendendo acompanhado. sim. Então, Não, é importante a ajuda deles, até porque é um trabalho muito exaustivo, né? E assim, os lugares que eu tô falando, que eu conheço, assim, não é uma lojinha bonitinha, não, entendeu? É um negócio que tá socado lá e você vai cavocar e sai coisas incríveis. Eu produzo muito com isso, assim, né? Mas é punk o negócio. É bem punk. E negociar, porque nada tem preço, né? Nada tem preço. Você junta tudo, ele faz esse pacote aqui, tá. 20 aham, reais, sabe? É nesse aham, esquema que o negócio funciona. aham. E que é muito legal, né? E assim, essas pessoas tendo. Porque aí, quando tem outras cabeças, na hora de buscar. Quando você vai fazer a busca do material, você é surpreendido o tempo todo com o que você acha, com que a ideia que você está na sua Sim, cabeça.
e fazer essa transposição, assim, e aí, às vezes, mais duas cabeças comigo lá, incrível, porque o cara viu, ó, isso pode virar aquilo, né, assim, É claro. né, isso é E essas legal. expedições, elas podem ser feitas, enfim, durante o horário de trabalho, ela é um dia de dinâmica, né? Tá todo mundo fazendo o que estaria Uhum, fazendo, a gente não está tomando um outro tempo da pessoa, nem da gente. legal. Uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre o espaço físico mesmo, assim, quando você acha que como que é isso, se eu posso chegar lá na hoje, eu queria conhecer esse espaço que está destinado para o ateliê de figurino, e Então, quando isso não a tá. gente Desculpa. e quando a gente vai ter a ideia do que nós temos de estrutura lá mesmo. Uma visita Então, técnica, né? não sei. Primeiro eu preciso. Acho que o caminho é para saber da estrutura. A lista, Uhum, para a gente poder perguntar. Para a gente poder perguntar. Né? Aí os caras vão falar, isso aqui tem lá, tal, não sei o quê. Na lista, eu digo não só no sentido do maquinário, quanto no sentido do equipamento estrutural, assim, Juliano. A bancada, a prateleira, o não sei o quê. Porque esse filtro aí, da montagem dessas salas, eu tô jogando já direto pro Murilo. Não tô jogando na nossa produção. Então o Murilo vai falar: eu consigo descolar uma mesa para o Juliano, essa mesa é melhor para a sala de leitura, essa aqui é uma para o escritório, porque ele está mexendo com as coisas que existem lá dentro. E o Murilo já é residente lá, de fato. A sala dele de cenografia funciona na Oswald. Então ele está e essa lá, ou o conversa eu tempo posso ter inteiro. direta com ele ou ter que passar por alguém? Como que é isso? Pode, pode, tanto para conversar sobre o que precisa, quanto para ir lá, se for com ele. Tá? A partir da hora que as coisas se engrenarem e a gente começar a se encontrar, isso não aconteceu ainda. Mas o que eu quero é que exista, que a produção disponibilize uma pessoa para a gente o tempo inteiro. Seja um deles ou seja um assistente, tanto faz. Mas para a gente falar de produção, e você sabe que você vai falar lá com a Carlinha, né? Com quem que eu falo? Falo com essa pessoa. E um menino, um assistente de direção para mediar essas paradas também entre produção. Então vai ter um assistente que ele cuida mais Uhum. da nossa comunicação em termos de ateliês, não, né? Não pessoal. Mas que a gente, mais para ter pessoas que a gente possa falar assim, ó, poxa, no dia tal eu não vou poder fazer isso, para quem que eu conto essa data, né? Ai, com quem que eu falo para fazer tal coisa? Quem que pode descolar isso para mim? Mas por enquanto é a gente mesmo. Então, nesse caso, Isso, Sala, Murilo, porque ele que tá levantando esse mapa e escolhendo um pouco. Também é ele que você vai falar assim, fala, pô, vamos ver, me mostra todas que você tem para eu escolher, já que eu cheguei primeiro, né? Tipo, essa sala é maravilhosa, mas ela tá com a luz queimada. Vamos ver se troca. Isso aí ele mesmo vai fazer esse corre lá. O Felipe já tá com uma sala lá. O Felipe já tá morando lá. Então dá pra. Já existe uma base lá de algum jeito. Pode chegar lá na sala do Felipe, encontrar o Murilo e tal. e isso, esse mapeamento, tanto da sala e da estrutura que eu vou precisar e daquilo que nós conversamos no WhatsApp, desse remanejamento de patrimônio, se for necessário, é tudo com o Murilo? Não, aí o remanejamento do patrimônio a gente precisa falar com a produção. Porque aí a gente vai conversar aquilo que eu falei. A gente vai conversar com a Oswald e a Oswald que vai localizar na Poiesis onde tem esses equipamentos. Mas para o Aí eles Murilo eu já estão apresento num o que eu assunto interno. preciso. Oi? Para o Murilo eu Então, apresento o que eu vou a lista, precisar. a lista, você vai passar para mim. Sim. Eu vou passar para a produção, para nossa produção executiva. Olha, tem isso. Vai chegar uma hora lá que eles vão barrar, vão falar assim, poxa, a gente não tem um overlock.
Não vamos comprar uma overlock. Aí eu vou falar, ó, vou dar essa dica. Vou falar, então conversa com a oficina e pede, porque eles têm isso nas fábricas. Ou vamos apresentar essa lista para o Valdir e ele vai ver o que a Poiesis tem. Isso é uma coisa. A sala, Tá. espaço físico, bancada, madeira, ferro, martelo, chave, Murilo. Tá. Tá? Espaço físico dentro da Oswald, Murilo. Uhum. Porque Tá. ele já tem uma autonomia lá dentro. É mais fácil do que se a gente procurar um produtor que seja da própria Oswald. O povo Tá. dá a chave na mão dele. A lista de materiais eu já vou te passar já nesse... Posso te passar até hoje, até o fim de semana eu te passo, já tá feito. Sobre... Tá. E aí você vê... Eu vou te passar separado o que é estrutura e o que é básico para ter. Como um Tá. mínimo de tecido para um exercício, coisa assim, coisas, linha, coisas desse tipo. A estrutura eu coloquei como assim: tesoura, arara, cabide, manequim, ferro a vapor, as máquinas, e depois eu fiz uma outra lista que é o mínimo que o outro ele tem que ter: agulha, alfinete, linha, giz, régua, esquadro, coisas Sim. básicas assim. Tá? Vou te passar 2 listas. Aí sobre o espaço, eu já posso nessa semana começar a agilizar isso, conversar Pode, com conversa com o ele, Murilo. ver. Fala o Murilo. Juliano, do figurino. O Kaká falou que você está vendo uma sala, você viu um espaço para mim. Posso ir lá te encontrar um dia tal. Eu pretendo chegar na Oswald na quinta-feira. Eu ia agora, né? Eu ia, sei lá, hoje. Como eu não precisei ir, eu acho que eu vou na quarta-feira. Quarta ou quinta? Me avisa, de repente a gente pode Não, eu marcar. acho que eu vou na quarta e na quinta eu estaria lá. Né? Na Ah. quinta e na sexta, eu vou começar a aparecer lá. Para fazer isso tudo que eu tô falando, dar os nós, né? Porque aqui na internet se perde bastante. A produção, por exemplo, assim, vamos acreditar e ver como ela funciona ali. Ela tem 2 funções, uma que é administrativa, a outra que é executiva. Mas, na verdade, na minha concepção, até agora eu produzi tudo isso sozinho, mesmo do fim do ano para cá. Porque o que eu mando para lá, eles demoram num tanto que eu acabo resolvendo, sabe? Agora vai chegar uma hora que eu não resolvo mais, porque aí eu fiquei preso no espaço, né? Mas para isso eu preciso dar os nós. Então também não estou preocupado com isso. Mas até agora é assim. E o levantamento dessa, a sua produção, a nossa produção, para essa Nossa. estrutura, para essa estrutura básica, né, para o ateliê, você acha que eles começam, eu te passando a lista, tudo, você acha que eles começam a se movimentar nesse sentido quando, assim? Eu acho que eles começam rápido, porque aí quando eu conversar com eles, eu vou falar assim, ó, o que for estrutura, tal, não sei o quê, então eu vou jogar para eles, assim, do mesmo jeito que você tá vendo, vou falar, ó, o Juliano já tá conversando com o Murilo, ou isso aqui, vocês falem com o Murilo, isso aqui precisa comprar, isso precisa falar com a Oswald e a Poiesis. Aí eu posso dar uma orientada. Assim. Tem umas coisas que eles funcionam bem, no sentido de serem rápidos e tudo. E eu também estou precisando entregar uma lista do que seria o ateliê lá da sala principal. Eu acho que tem coisas. Eu acho que lá, por exemplo, tem um som, um computador, um projetor que funcione. Tudo isso acontece lá, né? Aí a gente vai para lá. Todo mundo trabalha na sala de ensaio. Vocês têm a base de vocês, não só para ser produtivo, mas até para trabalhar com mais foco e etc, né? E às vezes também, quando a gente precisa ilustrar para os atores e coisa e tal, a gente fala, vamos lá no figurino. Né? Essas áreas têm endereço dentro do prédio. Você pode ir lá na iluminação, falar não sei o que para a Aline? Tem esse caminho entre as áreas da encenação que ficam circulando na Oswald. Que uma hora a gente vai começar a ensaiar uma cena lá onde ela vai ser, mas isso é um dia comum, 3 da tarde, o povo tá lá ensaiando, tomando café, e a gente tá ensaiando no meio do povo, já vira uma intervenção, né? Vai sendo um organismo que vai se construindo. Eu imagino assim. Viu? Eu imagino assim que até o início de fevereiro isso já esteja levantado? Sala e estrutura?
Olha, mais ou menos. Eu acho que isso vai estar sendo levantado na medida de que a nossa presença estiver acontecendo lá e, portanto, exigindo o espaço de cada um. Eles vão Né? esperar até o último minuto para a relação. coisa acontecer, né? Não, eu estou dizendo assim, ó, no dia 1º e dia 3, nós estaremos lá planejando e executando as audições, que é a semana que vem. Não a semana que vem agora, a próxima. Sim. Então a gente vai estar lá a semana inteira. A sala que a gente vai fazer as audições tem que estar pronta. Né? É assim que começou. Enquanto as outras salas não estão prontas, se não estiverem, você vai estar lá visitando, você pode pegar o produtor pelo braço e ir lá falar assim, olha, isso aqui é nessa parede, isso aqui vai ser assim, aqui vou pôr um mural para a gente colar a referência. A gente vai estar ali ocupando espaço, essa é a nossa atividade, aplicando audição e ocupando espaço. E a partir dali, aí sim a gente já vai estar convivendo presencial, então como a gente faz isso vai estar mais fácil, porque a gente vai estar se falando diretamente. E eu vou estar lá o tempo todo, né? Direto, assim, todo dia. Então fica mais fácil de coordenar, assim. Da minha parte, existe, assim, essa direção conceitual, que é uma grande coordenação de tudo, né? Poderia ser uma coordenação e uma curadoria, se eu não tivesse que fazer o meu próprio ateliê, que é dirigir a peça, no sentido de pegar o texto do Oswald e pôr ator para fazer, né? Então, assim, claro que eu tenho esse ensaio aqui, mas de todo jeito eu estou ali dentro com essa coordenação geral. Eu pretendo, né, deixar a coisa acontecendo. Está na aula de corpo, é a hora do corpo. Aí eu quero ver o que o corpo me entrega, né? Não estou lá o tempo inteiro também, cuidando do corpo, da música. É por isso que tem gente para isso. Então eu vou estar circulando lá nesse lugar. Beleza. Conversando com as pessoas e tal. Eu tô vendo. Schultz, eu pensei em a gente dividir um espaço. Boa. Que Como seja. assim? Não, o Werner. E eu, no sentido de que, assim, a gente vai trabalhar mesmo mais na sala, de todo jeito. E a gente tem uma base que seja, inclusive, para reunião com todo mundo, se for o caso ou não, mas que seja lá no próprio anexo. Uma sala que tenha lá, né? Que pode ser meio escritório, meio não sei o quê, já está ligada na sala de ensaio. Ali só tem uma situação ruim que ela não tem muita internet. De todo jeito, a gente vai poder circular entre essas salas. Por exemplo, o Felipe está com uma sala imensa, cara. Eu conseguiria colocar 6 pianos. E ele tem uma mesa com o home studio, né? Não, mas assim, ele pode ensaiar lá um coro. Mas estou falando assim, espaço para ficar, estou falando no sentido do computador e tal, a gente tem. O anexo, ele não tem internet. Então, toda a internet que a gente usar lá, ela precisa ser pensada com autonomia, né? Ou a internet do seu telefone, ou a internet tal. Então, você vai ficar lá um dia trabalhando nisso, mas também trabalhando em outra coisa, ou ficar conectado e tudo mais, é melhor estar em outra sala do que tal. Eu tenho uma sugestão, pensei agora no Hierofonte. Enquanto a gente estava conversando, eu rabisquei um negócio. Você falou daquela coisa dos personagens serem queer, né? Uhum. Daí eu imaginei, então, se você Tem que faz... entender isso aí, vamos entender direito Não, por isso que eu estou conversando, estou jogando para... Uhum. Eu pensei... Não, eu estou falando porque às vezes eu falo muito isso também, quero ver o que volta. Eu pensei o Hierofonte, Vamos então, como lá. se fosse justamente o contrário. Sabe que quando você tem aquele desenho do desenho do Pica-Pau, do Velho Oeste, daí tem aquele cara que já está tirando a medida do morto, Uhum. aquela roupinha preta?
lembrei meio disso aqui pro a roupa ele é lindo, né? bem masculino, só que a cartola daquele cidadão, a cartola com os adornos que nem a do Hierofonte, mais ou menos. O 5 é porque ele é a quinta carta. Fazer uma mescla de coisas, E a capinha tipo ministro do STF. Sabe? Então, assim, ele fica aquela figura que ela é uma figura quase chata no sentido... Pô, meu, parece um Papa Defunto. Eu pensei o Papa Defunto com a cartola mais adornada, né? Meio... Vocês viram Esse personagem, eu acho que, assim, ele é de um jeito no primeiro ato, ele entra com a base disso, mas alterado no segundo, de algum jeito, porque ele vem com aquela placa, né, do Deus, propriedade de família. Sim. Mas ele tá liderando um grupo, não sei, alguma coisa ali diferente ele tem. Essa rua aí, ela é um pouco mais up, apesar porque ela é pega para capar do povo, né, na rua, uma manifestação. E aí, lá no terceiro ato, ele volta de novo mais sombrio, assim. Mas ele é um bufãozão, ele é um pouco nessa linha, eu também acho que é isso. Ele é isso aí, né? O Geraldo Alckmin. Porque ele tem essa... Só que eu acho, Júlio, nesse sentido... então, pois é, isso aí é muito bispão, né? Só que eu acho que pelo menos assim, a Beatriz, o primeiro ato, a gente falou disso outro dia, mas a Beatriz, a outra de Beatriz, o Hierofante e o poeta, é como se fosse numa linha surrealista, assim, é como se fosse a consciência do próprio Oswald. Né? Essa hora onde você está pensando consigo próprio. E as coisas... Você diz uma coisa, já contradiz aquela coisa e tal. Então eles têm um lugar ali meio neutro, mas isso que eu chamo teatro de câmara, que lá na peça eles estão tipo num teatro municipal, né? Misturado na plateia e tal, com esses bonecos em cena e a enfermeira, é como se fosse o oco de uma cabeça, né? Ela tá numa esfera que ela é um pouco o Oswald, o tempo inteiro, essa peça. Eu ainda não entendi se eu preciso que algum personagem, ou se eu crio um outro, que exista o próprio Oswald falando. Ou que fique muito evidente que o poeta é ele, ou que todos sejam uma faceta do outro, entre ele e Hierofante, tipo da esquerda ou da direita, para não falar entre bem e mal, né? Porque o Hierofante é super da direita, mas é ele que é o narrador da peça, na verdade, é ele que conduz a peça. Ele é o super-ego. Eu penso nesse personagem esteticamente, assim, mas é bem a passar, assim, um Rei Momo meio surrealista, sabe? Um remomo. Momo é legal. Sabe? Por aí, assim. Eu acho que ele se existisse lá se fosse na oficina, ele seria o Renato Borg. Só que não o poeta ou outro qualquer. Ele é o que, assim, independente da groselha que ele fala, ele é o que fala. Ele é o que fala na cara, que, pô, ele tem essa atitude, né? Ele é meio momo mesmo. Eu vou rabiscar também algumas coisas essa semana sobre esse personagem, eu compartilho com vocês. Essas Beatrizes também, elas têm que ser, a gente vai discutir como elas são em cada hora, mas elas têm que ser incríveis. Entenda-se por incrível o que quiser. Elas têm que ter essa sensação, entendeu? Você não pode ter a dúvida assim, se ela é lá morta, velada, a gente está usando uma referência ali, uma luz, um brilho. Essa musa aí, ela é um negócio de algum jeito, né? Ou ela chama atenção, ou ela é desejável, ou ela tal. E às vezes ela pode ser mais sexy, às vezes mais plácida.
Porque é ela que diz como a gente está vendo a musa e principalmente como o poeta está projetando naquela hora, né? Ela é a diferença dos atos. A Beatriz e a outra, que relação é essa de negativo positivo, né? É de cor, é de sensualidade, é de releitura. E a É, no sentido Tieta e aquela outra, simbólico, com esses né? 3 Que é, personagens, pode ser bem legal. A gente pode brincar bastante. O poeta a pode vir Tieta e a ser uma Perpétua. mulher. O poeta pode vir a ser uma mulher, tá? No sentido do ator que interpreta. Uma coisa Bete Coelho nas peças, né? Pode ser uma mulher que conduz essa peça e não necessariamente um homem. Às vezes porque para inverter mesmo, em vez de botar ali no Oswald, eu acho que o Oswald, apesar dele ser incrível e não sei o que, ele é um escroto, ele próprio meio racista e tudo isso, né? Machista e etc. Então, se a gente tirar esse lugar de fala dele e botar numa mina, isso pode ser bom. A outra coisa que me parece que agora, pode ser uma menina fazendo no universo teatral mesmo, né? Uma mulher fazendo esse personagem poeta, sem maiores informações. Tá tudo certo. A outra coisa é que pode tá me parecendo, pelo que eu tenho visto, que pode me aparecer ter atrizes mais interessantes do que atores. No sentido de fala. Tem umas pessoas que têm aparecido que eu já vi, já dei uma olhada em alguma coisa, já vi a pessoa falando. Eu falei, essa voz é melhor que aquela para fazer esse cara. Isso é mais carismático, isso é melhor. Se tiver que ter um personagem principal, né? O Hierofante também, o Hierofante é o principal, que tem que ser um só, porque é para ele que você vai ficar olhando, né? Ele que te mostra a peça. Ele que tem já vem nele a quebra da quarta parede. Isso já está no texto. Se vier nos outros personagens, é questão de direção, mas o Hierofante é o cara que fala com o público, já na peça. Já é uma palavra que ninguém sabe o que é, né? Então você fica trocando de pessoa aí, quando você descobrir que A ela menos é que o você troque de Hierofante maneira de muito novo, evidente. o ato já acabou. Ou você precisa falar toda hora, eu, Hierofante. Não, mas vamos por assim, acabou o seu turno de Hierofante, sabe? Eu bato no seu ombro, você tira a capa, eu visto a capa e agora eu. Então você faz, em vez de você trocar, de repente entrou um outro Hierofante, você troca as vistas mesmo. Você faz É, como se fosse troca de turno mesmo. pode que bate um cartão. Sabe o que pensa assim, São Paulo Bate um Industrial. cartão, pá, aí tira a roupa, põe o outro, pá. São Paulo Industrial, aquela coisa assim, 24 horas trabalhando, você tira, você entrega para o outro e o elemento assim, agora eu sou Hierofante. E eu continuo o meu trabalho. Ô, Cacá, deixa eu já perguntar uma coisa, eu não sei se você pensou muito nisso, você é meio cedo para a gente pensar. Eu ainda, para mim, é um mistério isso. Você acha que vai ser pela quantidade de atores e personagens que você tem de muita troca de roupa? Ou eu sou uma coisa que nem caberá? Não, eu não acho que é muita troca, não. Eu acho que assim, o poeta ele tem que ser super elaborado, legal, dentro do que a gente achar, que é essa roupa, porque ele mais ou menos vai ser um cara só, do começo ao fim. Então, por exemplo, a gente não trocando de ator, a gente não tem troca de figurino, né? É um figurino só, é isso que eu quero dizer. A outra coisa é eu acho que esse cara aí, o Hierofante, também ele é um cara só, que se ele trocar, ele vai trocar uma base aqui, né? De tronco ou de cabeça. Mas o resto é aquilo lá.
O que a gente tem que computar nessa peça, que ainda não existe, nem em conversa, nem tal, é que ela tem uma maquiagem, tá? Essa peça ela não é realista de maneira alguma. Então, essa maquiagem, que eu não sei qual é, mas ela é uma maquiagem evidente, seja lá qual for. Ela pode até misturar estilos, tipo do palhaço a drag, passando pela gente normal, da cara branca para cara cor de pele, mas tem uma maquiagem. O couro, eu acho que não muda muito. Mas se a gente tiver em mente no couro, por exemplo, o couro tem 15 pessoas. Se eu entender que eu já fiz esse estudo, não sei agora, mas que no primeiro ato eu tenho X solistas, no segundo tantos e no terceiro tantos, eu consigo fazer com que, assim, os protagonistas do segundo ato, os solistas do segundo ato, sejam coro no primeiro e no terceiro. Os solistas do terceiro são coro no primeiro e no segundo. E os solistas do primeiro são coro no segundo e no quarto. Então eu consigo mais ou menos dar uma fala para cada um e eles transitarem por coisas. Se eu souber quem exatamente vai ser o personagem lá no segundo ato, a gente já constrói a roupa dele de base, já orientando para aquilo ali, que com pouca coisa, ou que a gente tire ou ponha, ele vira o que ele tem que ser enquanto solista. E assim, como a gente não vai Né? ter coxia, essas transições, mesmo que seja num adereço, numa cabeça, isso vai meio que acontecer em cena, né? As coisas podem acontecer em cena, não tem o menor problema, a gente Tá, incorpora. E as coisas podem acontecer assim, eu não sei como será isso, porque está muito longe. sim. Mas o anexo lá, a sala de ensaio, é um camarim. A sua sala, que de repente provavelmente está para cá, no corpo do prédio, é outro. Aquelas salas todas que existem ali no átrio, a gente pode usar. E uma coisa que eu pensei recentemente é que eu estou tentando fazer, então, de algum jeito, colocar os paulistanos, cidade de São Paulo, dentro de um espaço em São Paulo, falando sobre São Paulo ao mesmo tempo que está acontecendo a peça A Morta, do autor paulistano lá. O que está mais claro nesse sentido é que o coro conta a história, até agora, né? Onde isso está acontecendo? Que o coro é o elemento principal, e lá na Cracolândia Cultural, porque de resto ainda está a montagem da peça A Morta, certo? Eu pensei que pode acontecer de eu fazer determinados exercícios que a gente tire novas cenas, assim como as coisas que vão estar escritas nas placas dos coros vão ser dramaturgia dos próprios atores e não do Oswald. Eu pensei que podem ser criadas outras cenas, a exemplo lá da Cracolândia, lá do fundo, que ocupem essas salas, enquanto, assim, ó, algumas delas, as salas do lado, de maneira que, assim, se eu estou aqui no meio do átrio, público solto, o público aqui não tem lugar fixo nem cadeira. Se eu estou aqui no meio do átrio, eu estou vendo o segundo ato da morta acontecendo. Mas as salas, elas estão abertas. Delas vem som e coisa e tal, e você percebe uma luz. Se você for lá na luz, por exemplo, você entrar na sala número 1, você pode ver lá, tipo, a enfermeira do primeiro ato, tipo, tocando piano. Aí numa outra sala você entra ali, tem um traficante vendendo uma parada. Tem umas performances ali dentro das salas, entendeu? Que não são da peça. Você Muito pode. legal. Você entra no outro negócio e sai. É o que está acontecendo ali na Microcenas paralela paralelas. daquele inferno. Cada sala teria uma instalaçãozinha. Isso depende de quantia de elenco e tudo. Mas pensei nisso, umas cenas bem mais intimistas, na verdade. Você vai ali, tem um paulistano perdido lá, que a gente vai decidir em trabalho quem que é.
Já é um. Eles já tem a ver lá com a galera lá do fundo da Cracolândia. Então espalhar um pouco essa Cracolândia na medida do possível. Entendi. A coisa da Cracolândia é muito legal, porque a situação de manter o discurso de abertura de espaço é legal porque é uma hora do espaço público fechar, não do espaço público abrir. A pandemia e o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o espaço público aberto pode ser o único capaz de se fazer teatro com alguma segurança. Então, a gente vai misturar as pessoas, mas a gente vai dar o direito de 1 metro de distância. Para que ela consiga o seu metro, ela tem que trabalhar. Porque as pessoas vão estar circulando. A plateia, ela vai ser obrigada a usar máscara. Então, se a gente inventar no nosso contexto, essa galera aí já é alguma coisa. Esses mascarados aí, que não somos nós. Né? Que é esse povo. É uma peça contada por todo mundo, né? Então o jeito é a gente integrar essa galera. Aí a coisa tá no Bom Retiro, a gente tá no meio da Cracolândia, e a gente está numa situação museológica muito incrível, que a gente está assim, na Pinacoteca, no Parque da Luz, no Museu da Língua Portuguesa, no próprio Bom Retiro e etc. Então a gente pode estimular que todo mundo tenha um convívio ali que é cultural ao mesmo tempo, mas dá para fazer os exercícios de rua, entendeu? Vai lá fora observar a rua e volta daqui meia hora, traz alguma coisa. E disso a gente vai tirando essa Cracolândia, essas placas, a gente vai tirando do próprio Bom Retiro. Deixa eu falar uma coisa, só que eu lembrei outro dia, senão eu vou esquecer. Posso estar falando uma grande bobagem. Você ouviu outro dia uma reportagem da Casa do Povo, e eles têm um ateliê lá incrível. É possível algum tipo de parceria com eles? Eu não sei como eles são abertos. Eles se gostam, e na Casa do Povo funciona o Núcleo Luz de dança, né? Então os dois são da Poiesis, o que já garante uma conversa. Existe uma simpatia entre as duas coisas, eu sei, entre Oswald e a Casa do Povo. E, cara, é realmente assim, é na esquina um do outro, né? 2 quadras, é do lado, no mesmo lugar. O prédio Eles colado. têm um trabalho com bolivianas lá, super lindo lá. De confecção. Ah, que demais. É bem legal. Essa coisa aí desse gasto com pessoas, né? Que nem assim um profissional que resolva lá um negócio X num tempo. Isso vai acontecer de algum jeito também, assim, na luz, tipo, vamos gravar a mesa, eu preciso do meu assistente de verdade. Né, no adereço, no cenografia, tipo, se a gente precisar de um negócio muito específico, né? Ou a música precisa de um dia de estúdio. Mas isso aí a gente vai vendo na hora. Então por isso que a gente vai lançando primeiro as soluções criativas no sentido da economia, do dinheiro que tem, porque esse cofre, enfim, esse valor pode ser até aberto, sabe? É o que tem para tudo. Inclusive, isso faz parte da residência. Tipo, temos que produzir com essa verba. Sim, saber administrar o verba. Se fosse uma residência, de fato, divulgado como residência, a gente saberia desses critérios. Né? Você vai trabalhar né? Você tem esse tempo para desenvolver um trabalho, o seu cachê é tanto, você tem tanto para gastar com a obra. E é isso aí, amigo. Vamos, não vamos. E nesse Legal. caso, a gente vai vendo em grupo. Júlio, também tem isso. Claro que eu sei que, assim, não só que o trabalho é grande, no caso do figurino, mas que a produção é muito apertada por causa do volume. Né? E então, no meu pensamento também tinha isso, assim, de saber que o raciocínio é tirar ou de coisas prontas, ou reaproveitadas, ou ser muito criativo para resolver as coisas.
E também isso me leva até você, né? Uhum. Nossa, muito incrível tudo isso, assim, minha cabeça está aqui fervilhando. Vai ser muito gostoso. Vai ser muito gostoso esse trabalho. É que vai chegando também, eu sinto, talvez principalmente, mas que vai chegando meia hora de se encontrar, né? Porque sem a Sim, gente se sim. ver, sem as pessoas estarem lá, chega uma hora que é muita falação, né? Porque é muita possibilidade. E é Sim. mesmo. Agora, também Eu preciso materializar precisa esse ser ateliê. cuidadoso para levar a peça até uma certa hora, para não fechar ela, porque senão essa coisa toda não é de verdade, né? Se a gente pegar agora, resolver desenhar, tal, não sei o que, a gente está fazendo um outro tipo de produção que, de alguma maneira, não inclui as pessoas. Aí vira uma produção, né? E aí eu entendo que, assim, que, que precisa não ser, porque isso justifica, inclusive, as pessoas, o tempo doado das pessoas que querem participar com a gente, né? Se não, enfim, não é isso que eu quero propor agora. Nessa hora que ninguém está fazendo nada, porque não tem o que fazer, né? Não, no meu caso tem muito o que fazer, né, Cacá? Começar por essa estrutura física do ateliê, das parcerias, né, porque, por Não, tô exemplo, falando assim, se a gente já, por exemplo, consegue rapidamente um lance com a Unibis, a roupa estando lá, materializada lá, o trabalho já começa a existir, né, e os experimentos já começam a acontecer, assim. Até desfile, essas brincadeiras de desfile e tudo mais já começam a se tornar mais viáveis, né? o desfile, a Unibis ainda funciona do jeito que era quando a gente trabalhou, tipo, ela tem um Não, bazar não, isso sim, o que mudou na porque a Unibis, Unibis hoje em dia tem um teatro, tem umas coisas incríveis. ela piorou muito. Eu não sei como estão as parcerias, mas o que piorou muito, os bazares continuam. E, assim, a Unibis, na nossa época, ela alimentava os brechós, né? Então, ela tinha preço para brechó para ser revendido. Hoje, não dá mais. A peça mais barata na Unibis hoje é R$ 15, né? Mas até isso não é o maior problema, porque se a gente conseguir a parceria, beleza. O que piorou muito lá é a qualidade das roupas. Na nossa época, a Unibis, ela, que era alimentado, né, ela era doações de fora. Então, você tinha coisas incríveis, né? Inclusive roupas de grife, Sim. muita coisa legal. Hoje, quem está alimentando a Unibis é as grandes redes. Renner, CIA, e aí você tem uma pobreza, né, de qualidade, de repertório ali bem grande. Mas tem umas coisas perdidas. Só que assim, hoje existem 3 Unibis, né? Você tem que... Olhar as uma no três. Brás, 2 no Bom Retiro. Você tem que ir nas 3 e garimpar peça a peça. Que aí você tira alguma coisa mais preciosa, um tecido mais interessante. Porque o grosso é muita malharia e coisa muito... Talvez por um exercício possa até ser legal, mas assim, para a concepção de um figurino, assim, Uhum. vai ser um garimpo pesado, entendeu? Pesado. Uhum. De doer o braço, arara por arara. Eu fui lá faz, acho que uns 2 anos, realmente estava... Você encontra coisa, mas depois de olhar muito, muito, muito. Estava tristinho. Tá bem pobre, assim. Tipo, até o olho enquadrar, assim. Até o olho focar, tipo aqueles E as desenhos. coisas, e o que é interessante, o que é diferente e tudo mais, daí tá caro também, né? Não tá mais os 15 Eu achei um reais. casaco da Zara lá por R$ 150. Falei, gente, eu compro na Zara, né? Ah, Então, assim, eles estão fazendo não é mais para um público revender, é para você comprar para o seu consumo. E mesmo assim não tem tantas coisas legais, assim. Mas, por exemplo, tem uns achados lá que são incríveis, por exemplo, uma vez eu comprei um pacote de bijuteria, vinha uma trocentas.
lá dentro tinha coisas incríveis para você adereçar, né? E tem um outro endereço, eu não sei como chama, eu vou muito lá, eu não sei o nome, porque eles não têm placa lá. Eu acho que é na Rua Amazonas, umas 3 ruas para cima da Unibis, aquela Unibis lá de baixo, da Rodolfo Miranda. E eles também, eles têm, a roupa deles não é muito legal, mas por ser do Bom Retiro, eles recebem restos de adereço, então são os pacotões, restos de aviamentos, e aí é muito legal, porque qualquer roupa boba que você pegar, você tendo argumento, né, você tendo material ali, aquilo cresce, né? E eu acho que isso pode ser o nosso grande achado, assim, porque isso é caro, né? Você comprar pedraria, essas coisas são muito caras, assim, né? E lá tem bastante isso, assim. O Júlio fez o figurino da Leona do Drink de 2007, Jus. Aquela versão da blusinha de Lantejola Dourada. Que é aquela série. A gente fez outras também, mas a última foi essa. E era sempre, enfim, nessa coisa da Unibis, a gente achou até o sapato, né, que me cabia e tudo. Uma coisa que eu acho muito lá é peruca, sabia? É uma coisa que também pode se pensar no uso delas, assim. É interessante. Sabe que lá no... Eu não sei, não entendi se lá no Reino Unido tem uma coisa comum, assim, de peruca e tal, mas tem bastante loja de peruca. E no mercado de Cardiff, tipo que embaixo era super assim, tinha uma banca de cartão de Natal e o resto era mercado, mercadão. Fruta, não sei o que, a Cepipe e tal, não sei o que. E tinha um stand de peruca, mano. No meio, assim, das laranjas, tal, tipo, perucas da fulana. Vários. Peruca é muito bom, né? Peruca é muito bom. Apliques, né? Essas É. coisas que o próprio Vilela usa, de tipo, os cabelos que escapam por baixo de um chapéu. Uhum, Sabe? Tipo, faz uns arranjos, isso aí enfia umas coisas que vão virando os cabelos, assim. uhum. Às vezes com com touca de meia na cabeça, né? Que é só suporte para as coisas. É importante que a gente tenha bastante parceria, Cacá, porque, assim, como é um figurino grande, a gente vai ter que ter muito material. Porque, assim, as coisas vão ser construídas ao longo, né? Então, assim, não tem como eu chegar na Unibis e falar assim, eu preciso de 3 sobretudos, né? Não é assim que vai funcionar. Eu preciso ter vários sobretudos, vários casacos, várias saias, assim. E aí eu vou olhar para aquele material, isso com isso funciona, junta, desmancha, né? Então, assim, é legal, porque assim, a Unibis ela tem um limite de parceria ali, né? Então, era legal que a gente conseguisse uns 3 lugares para a gente poder conseguir bastante material para ter repertório. Né? Claro. Isso aí. Tá bom? Tá ótimo. Eu acho que eu preciso ir, vou ter que ir lá para Augusto agora.